O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós. Como eu havia dito ontem, nós entramos no novo tempo, nesse tempo do Advento, preparação primeiro para a vinda de Jesus, a segunda vinda, porque assim ele prometeu que viria, mas também essa preparação para o Natal, o nascimento de nosso Senhor. Então, a partir de ontem, hoje é 19, nós começamos a olhar mais para essa pessoa que é a Virgem Maria. Até então, nós estávamos ouvindo quem? José. João Batista. Tudo estava se voltado para João Batista. Aquele que também foi enviado para preparar o povo para esperar o Senhor que iria chegar. Agora tudo se volta para Nossa Senhora. Então vejam uma coisa importante. No século XVI, lá no México, um índio, que agora é santo, São Juan Diego, ele estava indo para a catequese, ele já era um índio convertido, e de repente, quando ele chegou nas mediações de um monte, ele começou a ouvir um canto e uma voz assim, bem suave, que ele disse que aqui na terra ele nunca tinha ouvido também, uma pessoa que falasse daquela forma. Era uma candura a forma como ela falava. E essa mulher, quando se dirigiu a ele, ela disse assim: Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos. É assim que ela se apresentou para ele, diante de uma situação que já havia se realizado lá nos anos 649, num concílio de Latrão, o Papa Martim I tinha declarado que Maria, ela era virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E o que se ficou disso aqui foi que ela era e é sempre
E ela se apresenta para São Juan Diego, dizendo: eu sou a sempre virgem, mãe de Deus. Aquele que vive para sempre, aquele ao qual nós vivemos. Essa questão não foi fácil para ser entendida, para ser compreendida, mas Deus já tinha colocado isso no seio da igreja. A igreja só não tinha declarado, mas no coração do homem, na massa católica, já se compreendia que Nossa Senhora era virgem. Porque até mesmo o profeta Isaías já tinha falado: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aí vejam, que situação dramática. Eu comecei falando assim como introdução, para entender essa situação dramática que José havia passado, que não foi fácil. Ele estava prometido em casamento com Nossa Senhora e de repente ela aparece grávida. Como se deu esse negócio? Então, José, ele ficou numa dúvida tremenda. Às vezes tem pessoas que querem, às vezes assim, falar, né, que não foi bem assim não, que José não teve dúvida desde o início. Não, José ficou intrigado. Ela é prometida em casamento para mim, comigo. Nós não tivemos nada. E ela agora está grávida? Em nenhum momento na história da humanidade aconteceu de uma pessoa, na realidade, não na fantasia, né? Porque pode ser que tenha existido algumas histórias, contos assim, mas na realidade, na vida real, uma pessoa ter nascido sem ter, uma pessoa ser concebida na barriga de uma mulher, no útero de uma mulher, sem ter tido um ato sexual com um homem. Isso nunca aconteceu. Então, na hora que José vê que Nossa Senhora está grávida, a única coisa que ele poderia pensar é: me traiu. É óbvio. Se eu não tive nada com ela, ela está grávida, é óbvio. Alguma coisa aconteceu aí, ela me traiu. E aqui vai dizer que José, ele já quis rejeitar. E ao mesmo tempo protegê-la de ser apedrejada, porque a lei dizia, né, que uma pessoa assim fosse pega em adultério, e aqui estava bem visível um provável adultério, então deveria ser apedrejada. Então ele resolveu o quê? Sair de fininho e deixá-la. Porque, eu repito, não é fácil. Não é fácil um homem saber que foi traído pela esposa, ou a esposa foi traída pelo esposo. Não é fácil. Graças a Deus tem tanto mulheres que foram traídas como homens que foram traídos. Dentro ali do sacramento do matrimônio, eles compreenderam e resolveram recomeçar. Graças a Deus. Diante daquela promessa que fizeram, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, na tristeza ali do adultério, aquele homem olha para ela e diz: vamos começar tudo de novo. Ou vice-versa, o contrário, a mulher, diante do marido que adulterou, ela: vamos começar tudo de novo.
Porque nós fizemos uma promessa e a pergunta é: aonde foi que eu falhei? Como eu já contei várias vezes aqui, mas vou só recordar, uma pessoa me contava que o pai dela, muito assim religioso, ele costumava ali, ele pertencia a, como é que chama? Aquele movimento que tem na igreja, que as mulheres colocam Nossa Senhora lá como centro e rezam sempre a catena de Nossa Senhora, a Legião de Maria, muito obrigado. Da Legião de Maria, então ia ter uma reunião da Legião de Maria, isso foi à noite, aí ele foi para a reunião, não era muito assim de igreja, ficou em casa, e toda vez que ele saía, ela trazia um homem para casa, e ali tinha as coisas com ele, e os filhos eram pequenos, então eles davam balas ali para as crianças, né? A ludibriar as crianças e tudo. Tá bom não, tá mal, né? Aí, quando ele foi nessa reunião, a reunião terminou mais cedo. Quando ele chegou em casa, encontrou o homem com a mulher na cama, no quarto deles. A primeira atitude do homem foi: sai daqui da minha casa, e mandou o homem embora. Aí, o gesto dele foi um gesto assim, nobre, de homem de Deus, que compreendeu o que era o sacramento do matrimônio. Ele se dirigiu à mulher, se ajoelhou nos pés dela e disse assim: se você anda fazendo isso comigo, alguma coisa deve estar errada comigo. Eu devo ter errado em alguma coisa. Vamos começar tudo de novo. No mundo de hoje, uma coisa dessa, as mulheres que lutam pelos seus direitos, e os homens também, aquele que diz assim: não, eu me caso com você, mas se me trair, não fico mais. Essa é a graça de Deus. Eu quis iluminar isso para vocês entenderem a situação de José. Mas o que foi que fez José voltar? Foi esse bendito sonho, que pode ser uma visão, né? Mas aqui está dizendo que ele estava lá dormindo e tal, de repente o anjo apareceu e disse: José, não tenha medo de levar Maria para sua casa, não, é confiável, meu amigo. Ela não traiu, não. Sabe, José, o que foi que aconteceu? Foi tudo obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ela. E aqui, o que é que está dizendo, né? O Espírito Santo veio sobre ela, não foi homem nenhum, foi o Espírito Santo. Veio, a sombra do Altíssimo veio sobre ela e ela concebeu. E aquele que ela concebeu é o Filho de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Fica tranquilo, José. Se isso não acontecesse, eu não sei aonde ia dar essa situação, não. Você imagina, de repente, Maria está grávida? Sem mais nem menos? Por isso José recebeu. Então, Maria concebe o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como eu falava ontem para vocês. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus com duas naturezas: a divina e a humana. Se Deus
conceder a graça de nós irmos para o céu um dia e esperemos, né? Então, vamos lutar para nós chegarmos ao céu e vamos fazer aquilo que São Paulo diz para Timóteo: conquiste a vida eterna. Então, vamos conquistar. Vamos dissipar da nossa vida todo e qualquer pecado. Vamos levar uma vida santa para quando o Senhor, quando Ele vier na sua glória, nós vimos ao encontro dEle, mas se Ele nos chamar hoje, que nós estejamos na graça de Deus e sejamos santos para ir para lá. Então, se um dia nós chegarmos no céu, lá nós vamos ver o Pai, que é Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é Espírito, e nós vamos ver Jesus nas suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E nós vamos ver ali mais abaixo, né? Porque Nossa Senhora não pode ficar no mesmo nível da Santíssima Trindade, ela é um pouquinho mais abaixo, ela a mãe da segunda pessoa, que é Deus. É isso que nós vamos contemplar lá na eternidade, quando nós chegarmos lá, se Deus quiser e Ele quer, e nós lutaremos para que isso aconteça na nossa vida. Então vejam, então não houve rompimento do ímen, não houve relação sexual. Deus veio, ficou na barriga dela. Então, ela permaneceu virgem. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. No dia do nascimento de Jesus, aconteceu também um outro milagre que nós não sabemos descrever, é um outro milagre. Jesus nasceu. Como? Isso aqui está na misericórdia e na onisciência divina. Não houve rompimento. Jesus nasceu. Ela continuou virgem. Isso nós cremos. Porque seria mais fácil nós acharmos que houve, né? É mais fácil, né? Não, mas a igreja diz. Jesus nasceu e ela continuou intacta. Por isso que nesse concílio de Latrão, o Papa Martinho I declarou, 649, declarou isso para toda a igreja. Imagino os cristãos naquele tempo lá vibraram de alegria porque isso já estava no coração do homem, já estava, a igreja só não tinha declarado ainda, já estava no coração. E depois, ela continua virgem. Ela continua casta, pura. São José não teve relação sexual com Nossa Senhora depois que Jesus nasceu. Não teve. A Virgem Maria é uma obra divina, é uma obra de Deus. Não houve relação sexual. Isso é uma grande verdade, é um dogma de fé. Nós, da Igreja Católica, nós cremos nisso. Se você, católico, diz que depois que Nossa Senhora, depois que Jesus nasceu, ela teve relação sexual com São José, você não é católico. Esse
nesse concílio de Latrão, nos anos 649, o Papa Martinho I diz: quem declarar isso, dizer que depois José e Maria tiveram relação sexual e com isso tiveram filhos, ele diz que seja condenado. Foi isso que o Papa falou, que seja condenado, que saia da igreja, não fique dando prejuízo aqui. Não existe acordo com o protestante. A Igreja Católica não tem acordo com o protestante quanto a isso. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Não tem acordo. Nós não vamos fazer amizadezinha com o protestante para ficar tudo bem com ele, um falso ecumenismo aí, e dizendo está tudo bom, nós somos nossos irmãos, vamos fazer assim, para a gente ficar numa boa, a gente não toca nesse assunto, não, para ficar numa boa, nós vamos tocar nesse assunto. Vou repetir, para ficar numa boa, nós vamos tocar nesse assunto. Ou você vem para cá, ou você fica do lado de lá. Não vamos brigar com espada nem nada, não. Somos irmãos? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Mas nisso aqui, vamos continuar em desacordo. Não há acordo com o protestante. Ah, mas lá diz que Maria teve outros irmãos, não está na Bíblia. Nós cremos, e o que a igreja ensina é, para o judaísmo, não existia essa questão de primos, essas coisas. Todos que faziam parte da família eram chamados de irmãos. Isso nós cremos. Eu não posso acreditar que Jesus tenha tido irmãos segundo a carne. Será que seriam semideuses eles? Acho que seria, né? Semideuses, né? Eu não acredito. Eu não creio. Não tem, na minha cabeça, não entra. São José, ele se tornou guardião de Jesus e guardião da Virgem Maria. Ele proveu as necessidades lá na carpintaria, Nossa Senhora cuidando também de Jesus, ele também cuidando de Jesus. Eles não tiveram relação sexual. Que isso fique bem claro para nós católicos. José não teve relação sexual com Nossa Senhora. Ela é sempre Virgem Maria. Estou frisando aqui com as paradinhas para ficar bem claro. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, que é um outro mistério que nós vamos ver no decorrer agora desses dias, ela é sempre Virgem Maria. Se qualquer católico começar a ficar trazendo essas ideias protestantes para dentro da Igreja Católica, eu recomendo que você não fique na Igreja Católica. Vai para o protestantismo e seja feliz por lá. Mas não fica aqui semeando discórdia e mentira, principalmente nas pessoas mais simples. Aí vem com os argumentos, pega a Bíblia, tudo é na Bíblia e não sei o quê, porque tudo tem que estar na Bíblia. Por que até hoje você não tirou os seus olhos? Porque Jesus disse que aquele que pecar com os olhos é melhor arrancar. Por que você não arrancou até hoje os seus olhos? Que fica pecando, olhando tanto as mulheres e os homens desejando no coração. Já era para ter arrancado os seus olhos. Era para os protestantes serem todos cegos. Por que não cortou a mão?
Se tua mão te leva a pecar, vai, detona ela. E os pés também. Era para ser cego, manco e não sei nem como é que fala a mão. Porque tudo está na Bíblia. Vamos fazer o que está na Bíblia. Para se identificar um protestante era só ver. É cego, sem mão e sem pé. Desculpe eu estar falando assim. Não estou menosprezando os protestantes. Eu só estou dizendo aqui que essa heresia que Martinho Lutero, sabe lá quem? Tem muitas coisas que não foi Martinho Lutero que trouxe, não. Foi no decorrer da história, foram trazendo coisas que não tinha, que nem Martinho Lutero havia falado. E agora ficam atazanando a vida nossa, querendo dizer que Nossa Senhora é uma pessoa qualquer. Não é. Ela é a mãe de Deus. Ela é a sempre Virgem Maria. Ela é muito especial. Se você é especial, imagine a mãe de Deus. Como tem um quadro, né? Uma pintura que eu acho maravilhosa, e aqui eu já vou terminar. Acho bonita. Tá lá, o céu, né? Aquela multidão de pessoas. Aí tá lá em cima, a Santíssima Trindade. Abaixo um pouco, Nossa Senhora, depois os anjos e os santos. Abaixo dela São José, e aí os anjos, depois os santos. Para mostrar o quê? Acima, até dos anjos ela está, porque ela é a mãe de Deus. Pronto. Guardemos isso no nosso coração e não tem acordo com o protestante. Não tem acordo. Ela é virgem antes do parto. Ela é virgem no parto e ela é virgem depois do parto. Não imagino Nossa Senhora tendo intimidade com José. Afinal de contas, eles não tinham tempo para isso, que tinham que cuidar de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.